Vamos ver alguns tipos de obsessores. A gente está ali porque a literatura traz. Então, vamos fazer um tipo de relações, né, que as pessoas estabelecem de diversas formas. Então, a gente vai trazer aqui quais são esses tipos de relação. Sempre associando a vida, viu? Tem aquela pessoa que estabelece o caseiro. O que é o espírito caseiro? É um apego, que tem apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por lá. Quem assistiu, que se enquadra em alguns tipos aí, aquele filme Sexto Sentido. Fantástico, assim, para mostrar exatamente isso. Ele desencarnou e não tinha consciência. O tempo todo ele agia como psiquiatra de uma criança, que era vidente, né, que via pessoas desencarnadas, e ele estava tratando ele o tempo todo ali, né, psiquiatra. Ao final do filme, a surpresa. Ele estava desencarnado e não tinha consciência disso. Ele vivia na casa dele, ele via a esposa dele muito triste, ela não conseguia ver ele, e o tempo inteiro parecia que era uma situação que o casamento não estava bem, né? E ele ali vivendo. Tem uma cena até bem legal, que ela está num restaurante, muito triste, pensativa. Ele chega como se tivesse atrasado, senta, ela paga a conta, vai embora e deixa ele lá sozinho. E ele não percebia que estava desencarnado. Ele só foi perceber isso, né, bem para o final. Quando ele percebe, ele entende que ele precisa deixar ela. Porque a tristeza dela, a dor dela era amplificada o tempo inteiro, porque ele estava no campo dela o tempo inteiro. Raramente tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar no local. Aí tem um outro filmezinho, eu adoro fazer aquele Os Fantasmas Se Divertem. Quem já viu? É um filme bem antigo, bem legal, que é bem esse casal, né, que quer expulsar os novos donos da casa, porque eles não se conformavam. Outro tipo, por atração, atraído por afinidade, quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidades, as mesmas energias negativas como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio, ganância, tudo isso, sentimentos, né? Que se você tem isso mais aflorado, estabelece essas conexões, né? Os vícios mesmo, pessoa que gosta muito de beber, pode ter certeza que tem ali um amiguinho que também gosta de beber e que se alimenta dessa energia do álcool, porque ele não pode, ele não consegue mais beber. Então ele vai se utilizar do quê? Desta conexão, né, que existe de perispírito para perispírito, que a gente já viu, e a partir disso ele consegue absorver a energia aí da bebida, né? Não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. Então, pode ser que eu esteja lá bebendo a minha cervejinha no meu barzinho muito tranquilamente. Aí chega uma companhiazinha e diz assim: poxa, que cara legal, vou sentar aqui, vou aproveitar, né, essa energia. Se conecta, gosta, companheiro, um amigo, e muitas vezes ele pode estar depois sugestionando essa pessoa a beber mais e mais, porque ele gosta disso, porque ele quer isso, né? Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é a sua fonte de prazeres. Aí eu me lembro da história do Santo Onofre, né? Pegando ainda diz que o Santo Onofre é o protetor das pessoas que bebem, né? Então, muitas vezes você vê que a pessoa sai trêbado de um lugar, não é atropelado, volta para casa, não sabe como, né? É interessante isso, né? Quem conduziu esse ser que muitas vezes não está nem tendo consciência de onde está, né? Olha o outro tipo aí. Por amor, esse é bom, por amor, né? Escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante, cuidado, viu? Ou um familiar muito próximo, né? Ele normalmente não tem consciência de sua morte, não tem a mínima intenção de fazer mal às pessoas, mas suas potentes energias acabam fazendo mal a quem amam. É a história desse médico. Outro filme também que mostra muito isso é aquele com Robin Williams, como é que é? Amor Além da Vida.
né? Ele desencarna, ele fica ali com a esposa dele, desesperado, querendo ajudar, querendo consolar, e ela cada vez mais desesperada. Ele só teve noção de como era ruim para ela quando ela vai visitar o túmulo dele. Quando ele vem abraçar, ela começa a gritar desesperada. Naquele momento, ele resolve sair do campo dela e seguir, porque ele entendeu que a presença dele estava prejudicando ela. Não é bem... O escravo, traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos e, por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados. E a gente vê muito isso, né? Alguns feitiços, algumas coisas assim que são utilizados, se utilizam desses espíritos, né? Não tem um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem o comanda, e é difícil esse tipo de espírito se libertar por si só, pelo medo, pela dependência, né? As mortes trágicas sempre, ou não sempre, não sei, são tipos de obsessores, num caso por amor que a gente vê, né, como, tipo o espírito provocar morte? Sim, coisas trágicas. E eu vou dar uma resposta que é a mais assim, pode ser, pode não ser. Fica muito difícil. A história de cada um é de cada um. Não tem como eu dizer, a morte trágica foi provocada por alguém. Não, às vezes a morte trágica é uma tragédia normal. Pode acontecer na vida, sem ninguém ter uma influência. Pode até ter fugido do seu planejamento reencarnatório. Por quê? Porque a vida é isso, a gente está aqui vivendo, tem o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio do outro, tantas coisas que podem acontecer. Não quer dizer que foi alguém que provocou. Pode até provocar, não estou dizendo não, né? Chegar a esse ponto. Mas não... Autônomo. Muito apegado aos prazeres materiais, quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de droga ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. Não têm a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem satisfação. Né? Quando a gente fala disso, né, pensando no desencarnado, a gente tem muito isso também quando encarnados, né? Tem pessoas que fazem qualquer coisa para adquirirem o que querem, né? Conseguirem suas satisfações. O enviado, esse é interessante, acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e que todos os encarnados que praticam atitudes positivas são espertos, sutis, inteligentes, e em alguns casos são até refinados espiritualmente. Alguns possuem habilidades que às vezes são até superiores do que as que as suas vítimas encarnadas. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e ensinam a implantar, e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos, atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. A gente que trabalha em mediúnica muitas vezes recebe, né, comunicações, recebem verdadeiros grupos, né, que vêm, a gente já teve a oportunidade de ter algumas mediúnicas assim, que vêm justamente neste grau aí, para prejudicar um trabalho, para prejudicar a pessoa. Aí elas se utilizam muito, são espertas, têm argumentos, são inteligentes, extremamente inteligentes, persuasivos, né? E muitas vezes impõem pelo medo, né? Querem assustar as pessoas. É bem forte isso. E tem o vingador, né? São os casos mais raros de obsessão, porém é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Então, muitas vezes ele já vem, né, de várias vidas, de várias encarnações. Tem essas dolorosas lembranças como se estivessem acabando de acontecer. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsediado. É movido por um ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. O sentimento de vingança é bem difícil, né, de diluir quando a pessoa se sente extremamente traída, né? Às vezes são situações bem difíceis mesmo, né, que essas duas pessoas viveram, do outro ter prejudicado de fato intensamente. Então,
Esses são alguns dos tipos de pessoas, né, com que muitas vezes a gente se relaciona. A gente traz aqui, lembrando, a questão da sintonia mental, né? Essa sintonia que tem a ver, né, com os nossos pensamentos, com a qualidade dos nossos pensamentos, né? Da mesma forma que a qualidade das nossas emoções também, né, influenciam nos nossos comportamentos, né, e nas nossas conexões. Então, eu gosto dessa imagem porque existe em nós esses dois, né? O anjinho e o diabinho, que está em constante, né, simbolicamente mostrando, em constante briga para a gente ter um equilíbrio. Tem horas que um se sobressai mais do que o outro, né? Vai depender muito de nós, né? Que a gente vai alimentar mais dentro de nós. Aí essa pergunta do Livro dos Espíritos é bem interessante. A 833. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Será que existe esse lugar onde ele pode fazer tudo isso e ninguém fica sabendo que ele tem a liberdade total? Onde é esse lugar? Que lugar seria esse? A imagem é bem explicativa. Na própria mente. Na nossa mente. Aqui eu posso pensar o que eu quiser. Principalmente no plano encarnado, né? Que a gente não consegue perceber muito essas energias sutis, né? A gente não tem ainda essa... No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr entraves. Então, qual é a grande pergunta? Qual é o padrão dos meus pensamentos? Para entender essas conexões, para entender se eu estou alimentando o anjinho ou o diabinho, né? Quais os padrões dos meus pensamentos? É bom a gente começar a avaliar isso, né? Chegar no final do dia, como foi meu dia? Como é que eu me relacionei no meu trabalho hoje? Teve algum colega que me desafiou? Teve algum momento que eu quis torcer o pescoço dele? Sabe? Empurrar ali na sinaleira embaixo do carro, né? Será que teve, né? Será que eu me comportei de forma adequada com meu pai, com minha mãe, ou minha esposa, meu filho? Como é que é essa minha relação com a vida? O que eu penso da minha vida? Eu dou sentido a ela ou não, né? Porque isso a gente já tem uma ideia do tipo de sintonia mental que eu estabeleço. Serão com pessoas que tenham a mesma forma de pensar. E a gente está falando aí em sintonia e vibração, né? Cada pensamento desse, né, tem ondas, emite uma vibração, né? Essa vibração, né, na verdade, as ondas é o meio de transporte dessa, vamos dizer assim, as ondas mentais, é o meio de transporte dessa vibração. A frequência que ela estabelece, né, tem a ver com o meu conteúdo. E essa frequência que vai me sintonizar com A, com B, com C. Então, meu pensamento emite vibração, que são transportadas por essas ondas do meu pensamento, né? E a frequência tem a ver com o que eu sou. É aquela historinha do rádio que a gente fala, né? Quando a gente quer sintonizar numa rádio, você vai buscar a frequência para ouvir determinado tipo de música, determinado de notícias, né? Então tem a ver. Aqui tem um gráficozinho, né? Agora, também relendo aí, fazendo essa leitura de espírito maldoso para uma pessoa que está em desequilíbrio naquele momento, né? Muitas vezes até num processo obsessivo, dizendo que quando você tem um padrão, né, de ondas similares, você vai estabelecer a conexão. E já que essas ondas estão transportando o seu conteúdo, ele vai estabelecer essa frequência que vai me conectar com pessoas maldosas, com pessoas mais bondosas, né? Que vai variar aí o tipo de conexão que a gente vai fazer. Tem a ver com exatamente isso.
quando as ondas são muito diferentes, não existe conexão. E aquilo que a gente está falando, né? Que você falou, amar seu inimigo. Quando eu mudo essa vibração, eu mudo o meu padrão de ondas, e aí não consigo mais me conectar, né, com determinadas pessoas. Então, é importante para a gente fazer uma análise, qual é a sintonia que eu estou vibrando. Passando por aquela análise de um dia, na semana, né? Eu vibro na maior parte do tempo no amor, na alegria, na paz. Ou então eu estou sempre com culpa, com raiva, com medo e todos os outros sentimentos, porque isso vai gerar um campo em torno de você. E esse campo é que vai atrair pessoas que têm um campo similar. Então, essa análise é bem importante. Se eu sofro um tipo de obsessão, procure em você o que você pode alterar para que você mude essa conexão, para que essa pessoa não seja mais a sua companhia. As emoções e a vontade geram pensamentos que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energias chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Numa dimensão espiritual e com as suas companhias. Ok? Alguém vai falar, que bom. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Érica. Diga, Érica. Se a gente tem um entendimento sobre obsessão, obsessores, e a gente faz um autoconhecimento e começa a perceber que em determinado momento a gente está numa fase da vida da gente, a gente começa a ver uma mudança no nosso comportamento, né? E a gente começa a ver que não é aquela coisa de um dia que aconteceu, isso está persistindo. E aí a gente pode chegar à conclusão que possa ser uma obsessão, ou de um encarnado ou desencarnado. Sim. A gente precisa procurar, para a gente poder voltar à nossa vibração, a gente precisa procurar ajuda num centro espírita, ou a gente pode vamos dizer, resolver, né, essa questão do obsediado. Bom, você fez uma pergunta que eu acho que depende muito do estado em que a pessoa se encontra. Existem momentos em que você tem que procurar ajuda psicológica, ajuda no centro espírita, porque a gente tem que entender que nós somos um composto formado de corpo físico, de um psiquismo, tem um lado espiritual. Então, tudo isso, muitas vezes, precisa ser tratado em conjunto, né, para que você tenha um equilíbrio, para a gente se equilibrar. Né? Às vezes o corpo está doente, não é só o corpo precisa ser tratado, é o médico que vai dar conta do corpo físico. Mas você precisa também cuidar da sua mente, você precisa também cuidar do seu lado espiritual. Então, e é possível a gente também fazer, né, chegar a um nível de consciência da gente fazer uma autodesobsessão. É possível, mas não é uma coisa bem fácil, já tem que estar um nível de maturidade aí, né, e depende muito do grau também de obsessão. Por exemplo, quando eu sinto uma influência diferente, que eu percebo que eu tenho que, por exemplo, mudar minha vibração, eu tenho lá meus mecanismos, sei lá, boto uma música, vou andar na praia, mas são coisas mais sutis que a gente consegue dar conta. Quando é algo mais, o nível de obsessão mais pesada, aí você tem que buscar aí um conjunto de, né, ir para um centro, ir para um psicólogo, né, ver o que é necessário, seja o que for preciso para ali equilibrar, tá bom? Duas coisas. A primeira, você no slide anterior tinha uma observação ali no canto que dizia que quanto mais curta for a onda, mais evoluído o espírito. Isso já foi medido cientificamente? É a vibração, né? Não, mas eu digo assim, existe algum... Perdão, primeiro, desculpa a ignorância, mas existe alguma espécie de estudo científico que tenha feito essa medição? Quando você tem essa escala de Hawkins, dá uma verificada isso, você encontra fácil, né? Ele existe um padrão de ondas que pode ser mais curto ou mais longo. Então, elas não conseguem se conectar, é a frequência mesmo. Viu? Dá uma olhada nessa escala que é bem interessante, ele mostra.
Você ainda vai falar como que funciona o processo de desobsessão? Por exemplo, aqui na casa a gente tem uma mediúnica. Vamos tratar disso ainda? A gente tem uma aula de desobsessão na próxima semana. Beleza. Aí você vai ver aí bastante toda uma profilaxia, vamos dizer assim, e os tratamentos possíveis aqui na casa vão ser falados, sim. Mas a gente tem aí. Então, como se dá essa conexão do obsessor e obsediado, né? A gente já vem costurando isso, mas só para fechar. Se dá através da conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Lembra que eu disse, ele não coloca nada de novo em você. Ele vai acentuar e potencializar aquilo que já existe em você. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. Certo? Então, só para... aí, os tipos de obsessão. A gente coloca aqui que são várias expressões de um mesmo problema. Tem um livro muito interessante de Sueli Caldas Schumann, que é Obsessão e Desobsessão. Né? Bem para quem se interessa aí, principalmente o que você está perguntando, esse livro é bem explicativo. Bem bacana. Oi. Aqui uns... Você passar para essa parte, no caso assim do ambiente familiar, né, vamos dizer, onde possa existir influência de vários obsessores individualmente, aí uma pessoa, né, tem um autoconhecimento, né, essa percepção, e as outras, né, como pode ser trabalhado isso assim no ambiente familiar? Pergunta, você sabe que família é um grande campo de experiência para o espírito, né? Porque ali encarnam toda a qualidade de espíritos, né? Inclusive desafetos, que às vezes é muito difícil, né? Não necessariamente é um obsessor desencarnado que está ali promovendo a desarmonia. Às vezes são os próprios espíritos que encarnaram junto, na tentativa, inclusive, de se resolverem, e que às vezes torna um ambiente meio conflituoso. Agora, eu sempre acho que o conhecimento, o ampliar de consciência é um movimento muito interno. Às vezes, dentro de uma família extremamente tumultuada, nasce um espírito que é um pontinho de luz para aquelas pessoas. Da mesma forma que você tem uma família super equilibrada e nasce aquele que chega lá arrepiando, né? E aquela família se propôs a receber essa pessoa para tentar orientar. Né? Da mesma forma que aquele que encarnou se propôs a talvez trazer um pouco de harmonia. Então, é preciso um movimento muito interno. Às vezes, não dá conta. Né? E a gente vê as famílias aí que viram até tragédia porque não deram conta nessa encarnação. Né? Mas eu acho que esse pontinho de luz ele deve continuar brilhando. Deve ser essa ponte aí de compreensão para as pessoas. Né? Acho que daí é muito o coração mesmo. A paciência, o não julgamento, e entender que ali são espíritos que estão no mesmo processo que a gente. Alguns ainda em processos mais dolorosos, né? Então é isso, eu acho que é continuar sendo pontinho de luz e vibrar para isso, né? Vibrar por essas pessoas. Então esses tipos de obsessão que a gente tem, vamos lá, depois a gente vai ver um a um. De desencarnado para encarnado, que é o que mais a gente fala, né? E mais a gente faz a relação. Mas também existe de encarnado para desencarnado. Tem encarnado obsediando gente que já desencarnou. 3, encarnado para encarnado. Isso a gente viu, né? A gente tem umas pessoinhas na vida, às vezes, que se comportam exatamente nesse mesmo padrão aí. Também tem de desencarnado para desencarnado. Senhor, se nós desencarnamos, se somos nós mesmos que vamos nos encontrar no plano espiritual, pessoas como nós, a gente vai ter também as mesmas relações no plano desencarnado, no plano espiritual. Tem a auto-obsessão. E a gente é bem interessante, porque muitas vezes a gente pensa que eu estou sendo obsediado por alguém, na realidade sou eu mesmo, que estou me colocando nessa situação de impotência, de incapacidade, de não merecimento. Né? Temos também a obsessão recíproca. Então, 2 espíritozinhos
ou um obsediando o outro, convivendo e um obsediando o outro. Pronto, vamos ver cada um aqui um pouquinho. De desencarnado para encarnado, que a gente mais conhece. Olha as características dessa, né? Se caracteriza como o domínio de alguém que desencarnou sobre alguém que está encarnado. Em muitas situações não é percebido ou pressentido pela vítima, a gente até falou pela questão da sutileza, né? Manipula o campo de energia de várias maneiras, e a gente viu que esse campo é gerado a partir de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Podem gerar doenças que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento. Quantas vezes pessoas apresentam, né, doenças ou sintomas que faz todo tipo de exame e não acha a causa daquilo. E às vezes vai para um centro espírita, por exemplo, e trata espiritualmente e resolve. Então, nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Então, às vezes esse espírito está no campo, né, que eu volto ao caso do médico, e não tem a consciência do mal que está fazendo para a pessoa, pelo simples fato de estar ali. Né? Quais os sentimentos que normalmente atrelam essas pessoas? Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúme e ganância. Né? São as várias. Agora tem também de encarnado para desencarnado. Né? Eu vou contar uma historinha real aí. Está ligado às expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado, né? Que está pegado ali àquela pessoa, que se fixam mentalmente naqueles que desencarnaram, né? Tem normalmente pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Imagine você desencarnar e ver a pessoa que você amou sofrendo, dizendo que não vive sem você, que a vida não tem mais sentido, trazendo a pessoa é afetada sobre isso. Ela é afetada. Perda de um ente querido desencadeando a inconformação e desespero. Outra coisa também que conecta muito, brigas de herdeiros pela herança que geram pensamentos de ódio e rancor. Sei lá, o patriarca de uma família que era milionário, deixou muito dinheiro e vê a família se desmantelando por conta do dinheiro, né, por conta de herança, e isso é muito comum. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter prisioneiro ou desencarnado. Aí uma pessoa fala, quer dizer que eu não posso chorar quando a pessoa fala, não é isso não, viu? A gente vai viver o luto e tudo. A questão é isso se tornar algo constante, permanente e uma ideia fixa nisso. E isso se torna uma obsessão. Há muitos anos atrás eu tenho um pequeno comércio, né? E eu trabalho ligada à construção civil, né? Decoração e tal. Chegou uma cliente levando um projeto e ela abriu, né? Eu estava na minha sala, ela abriu o projeto, eu comecei ali a destrinchar para fazer o orçamento para ela. E ela estava ali, uma tristeza. Aí começou a conversar comigo e me disse que ela era viúva. E aí eu deixei de fazer porque eu percebi que na realidade ela queria era conversar. Aí deixei e comecei a ouvir. Aí ela começou a falar do esposo dela, que eles tinham uma vida maravilhosa, que Deus tinha dado de presente para ela uma pessoa espetacular, que eles construíram a vida deles, a família e tudo, e que ela não conseguia se conformar com a morte dele. E aí foi falando lá pelas tantas, eu perguntei para ela. Eu pensei que devia ter, sei lá, 3 meses, 6 meses, né? Ela já tinha quase 10 anos que meu tinha desencarnado. Então, não é um processo que nem para ela e nem para ele. Imagine esse marido, dependendo se é esse marido tão afetuoso, amoroso, que construiu, como é que essa pessoa vai se sentir? Né? Como ela vai se perceber? Depois você... Veja para mim ali, Roberto, quantos? Tá? Então, vocês estão muito quietinhos, eu vou acabar terminando essa aula antes do horário, ninguém está perguntando nada. Dizem que tem duas possibilidades, ou está muito ruim ou está muito bom, né? Espero que seja a segunda, viu? Senão depois a gente recebe a avaliação lá de Laísa, né? Vamos lá. Então aí, encarnado para desencarnados. Outro,
encarnado para encarnado. E a gente vê bastante isso. Tem relações que você vê que são, de fato, obsessivas, né? Então, olha aí, ó. Ciúmes, um dos fatores principais desse tipo de obsessão. Agora, aqueles ciúmes doentes, viu, né, gente? Se bem que eu acho que ciúmes em nenhum grau é uma coisa muito boa, né? Porque eu acho que os ciúmes parece que você não confia, não estabeleceu uma relação de amor e confiança com o outro. Né? Quando você confia plenamente, você nem pensa nisso. Você toca, né? A questão da convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos. Às vezes, muitas vezes encarnam pessoas que tinham dificuldades, né? Que já tiveram questões lá em outras vidas, e aí começa essa relação de, tipo, não deu conta mesmo, começa essa cobrança aí. Direitos prejudicados do passado acabam criando... Bom, prejudicados no passado acabam criando antipatias, aversões ao outro. E podem gerar as rixas de família, por exemplo. A pessoa tem a capacidade de dominar mentalmente suas vítimas. Tem pessoas que manipulam muito bem o outro. Né? A inveja, a mágoa, a raiva, ódio, o rancor, vingança e o desejo do mal influenciam neste tipo de desobsessão. O amor possessivo também, a amizade em que um dos lados obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Só? Pronto. Então, a gente também tem uns amiguinhos aí bem, né, interessantes para a gente avaliar, né, o grau de amizade, se é de fato uma amizade. Okay? Encarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. Da mesma forma que temos espíritos encarnados, né, no processo obsessivo, nós temos os desencarnados um para o outro também. Porque são relações humanas, gente. Somos nós, né? Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedecem à sintonia e à lei de atração. Nestes lugares, há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. E a gente vê muito, até nas mediúnicas mesmo, e tem algumas literaturas, já libero aí, que falam sobre pessoas, espíritos, né, que quando desencarnam, às vezes estão num nível de desequilíbrio grande, que acabam sendo captados por pessoas, né, se utilizando deles, né, chegando até o ponto de escravizar mesmo. E eles acabam obedecendo. Né? Se a gente pegar aqui e fizer uma analogia, a gente pega, às vezes, no crime organizado, né, no mundo das drogas, muitas vezes as pessoas ali sem esperança, sem dinheiro, sem nada, acabam se envolvendo e obedecendo, né, as ordens, né, mesmo tendo um entendimento que não é uma coisa muito correta. Hoje, com a evolução vamos dizer assim, né, da gente ter a disponibilidade de ver através de internet, né, os noticiários que antes a gente só tinha a possibilidade no século passado, né, de ser só em TV, e hoje a gente tem né, inúmeras possibilidades. E aí parece que aumentou, ou a gente está tendo... A minha pergunta é, será que aumentou ou a gente agora está conseguindo enxergar mais esse tipo de obsessão dos encarnados por encarnados? Porque a gente está vendo muitas notícias de namorados, termina um relacionamento, mata. Pai e filho, tem uma briga, mata. Irmão com irmão, primo, amigo. E isso está se tornando uma coisa assim, parece que está se banalizando, a impressão que me dá, porque são tantas as notícias que a gente vê no dia a dia, e em vez de a gente deveria estar melhorando, e parece que a sensação que eu tenho é que está piorando. Eu acho que isso faz parte do processo de regeneração, será isso? A gente está descortinando isso na gente? Bom, eu acho que você tocou num ponto que hoje a gente tem acesso à informação de forma muito rápida. Então, não. Então a gente tem mais, porque antes vinha através da TV, que pode ser manipulado também, se quiser, né? E hoje você tem aí na palma da mão aí, conectado com o mundo inteiro. Eu acho que também tem este aspecto, né? Mas também existe um aspecto que eu estava vendo uma palestra
Agora eu não me lembro se foi de Tibério Z ou se foi de... Não lembro agora. Eu vou de uma palestra que eu estava vendo, que ele disse que nesse processo de mudança vibracional do planeta, vai existir esses espíritos que estão aqui encarnados, né? Que vão, assim como os desencarnados, vão estar influenciando mais as pessoas para que cometam essas coisas do tipo assim, para que isso não ocorra, que não tenha essa mudança. Então, eu vi isso e eu acho interessante, porque é como se as forças, vamos lá, metaforicamente, as forças do mal contra as forças do bem, que a gente sempre falou, né? Que as pessoas falam nas religiões. Mas é exatamente isso, como o plano está vibracionalmente mudando, porque isso é a transformação. Na realidade, a transformação do planeta é a nossa transformação, né? Porque se nós somos os seres que habitam aqui, para que eu mude a vibração de um planeta, não é o planeta sozinho que vai fazer isso, né? Precisa que a gente faça isso, este movimento. E neste movimento a gente vai ter também o contrário, que não quer. Então, eu meio que isso, né? As duas... Eu penso nessas duas questões aí, que é uma possibilidade. Mas eu acho que hoje também a informação mais fácil, né, possibilita a gente ter mais noção do que acontece. Porque hoje estoura uma guerra lá, você já está aqui, ó, na mão. Você já sabe, né? Aí você vai ter a opinião de várias pessoas sobre o mesmo conteúdo. Daí você vai fazer a avaliação do seu julgamento a partir disso, né? Mas a gente tem que sempre pensar que o nosso processo evolutivo é sempre crescente. Então, nós não estamos piores. Olha o mundo atrás, séculos atrás, né? Se não era muito pior do que agora, né? Então, vamos pensar, volta aí 1000 anos, vai pegar lá na era medieval, que o povo saía para a guerra, se matava daquela forma, que não existia lei. Eu me lembro quando eu estava estudando, que diz que as casas, né, na era medieval, eram tipo galpões e celeiros, onde morava todo mundo dentro, com animal, com tudo, ficava ali. E não tinha móveis, a casa eram baús. Por quê? Porque a qualquer momento eles poderiam ser invadidos e roubados. Então, quando tinha ameaça, eles juntavam os baús, animal e tudo, largavam o celeiro lá e ia embora. Imagina. A gente ainda tem muito disparate, mas não a esse nível, e nem em todas as sociedades. Então, a gente está num processo, sim, sempre melhor, né? Se a gente pensar 300 anos atrás, também não era muito, né? Comparar com hoje. Agora a gente tem muito ainda, muito pela frente. A gente ainda é uma sociedade muito desigual. A gente ainda tem muito ódio, muita vingança, muita coisa dentro de nós para trabalhar, né? E esse é o nosso papel aqui, certo? Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações de idênticos padrões vibratórios. A gente sempre volta, né? Estão ali juntinhos, né? Porque são similares, né? Similar atrai similar. E aí, quando a gente fala da auto-obsessão, neste caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesmo. E a gente vê muito isso, pessoas encarnadas assim, né? Aquilo que eu falei, né? Você se julga, se aplica, se pune, né? Dá sentença e se pune, né? E às vezes são pessoas que ficam lá, prostradas, já sem incentivo para a vida, né? Com medo de tudo. Quais as causas desse tipo de obsessão? Residem nos problemas anímicos, ou seja, seus problemas, seus conteúdos, né? Anímico é de alma, né? Sua alma. São dramas pessoais que podem ser dessa ou de outras vidas, traumas, remorsos, olha esses sentimentozinhos, culpas, situações provindas da intimidade do seu ser, que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Daí depois a gente vai passar um videozinho que mostra um pouquinho isso, né? Então, existe isso, tanto aqui como lá também, nos encarnados, né? E às vezes isso nos paralisa na vida, esse processo de auto-obsessão. A recíproca, né? Obsessão recíproca é aquela em que um espírito obsedia o outro. E isso a gente vê, tem encarnado, assim, né? Tem relações de casais aí que você olha assim, meu Deus, o que esses dois estão juntos? E o pior é que eles acham que está tudo bem, né? Que não veem isso. E é bem interessante
A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo. Parece que estão sempre se punindo, né? A relação se transforma em simbiose, ou seja, um não pode viver sem o outro. É um amor desequilibrado e com muitos interesses materiais. Então, paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos e qualquer acontecimento se fecham em um egoísmo a dois. Então, se alguém chega e conversa, não ouve. Não ouve. Eles se fecham ali naquele mundinho, naquela relação, né? E a gente não consegue, né, muitas vezes, eles conseguem perceber, né, esse processo. A gente viu alguns tipos, né, de relações entre pessoas, né? Agora a gente vai ver os graus que isso pode assumir, a que ponto isso pode chegar. Seriam os graus, né, das obsessões, dessas relações. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, a gente viu isso no iniciozinho, né, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. E a gente tem aí, ó, 3 tipos: simples, fascinação e subjugação, certo? A simples é aquela que a gente falou de simples influência, depois eu vou destrinchar, que não altera a personalidade, que é aquela coisa momentânea e tal. A fascinação é aquela, sabe aquela pessoa que se acha, que é o bom em tudo, que não tem ninguém que faça melhor do que ela. Aí você vê muito no centro, às vezes, né? A minha oração é uma oração maravilhosa. Eu faço uma visualização incrível. Eu sou o melhor médium, que dá as melhores comunicações de Jesus para Chico Xavier. Ou então, né, eu sou aquela pessoa que melhor esclareço, que melhor converso, né? Fica julgando muitas vezes. O fascinado. E a gente conhece muitas pessoas fascinadas, encarnadas, no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas, né? Então, é a mesma coisa. E a subjugação é aquela que, de fato, a pessoa chega a perder o controle do corpo. É totalmente dominado. Tem alterações de personalidade, faz coisas, fala coisas que normalmente não faria. Agora eu vou perguntar para vocês de uma perguntinha. Qual delas vocês acham que é a pior? Simples, subjugação ou fascinação? Oi? Então vamos lá. Fascinação. Quem acha que é a fascinação aí? Quem acha que é a subjugação? Tá. Agora eu vou inverter a pergunta para a gente ver se vocês associam. O que é mais fácil de tratar? Um doente terminal, um doente que está ali, né, sofrendo com a doença, ou uma pessoa, por exemplo, viciada em drogas? O que é mais difícil de tratar? Oi? O viciado em droga. Por quê? Tem as questões químicas, ok, da dependência. Porque essas pessoas que têm a dependência, tanto químicas como emocionais, né, elas precisam trabalhar muito e nem todo mundo está disposto a se libertar, né? Porque esse grau de obsessão é muito grande. E para essa pessoa se tratar, né, se reconhecer, como você fala, que a gente, cada dia nós temos que evoluir, melhorar, nós precisamos tomar decisões para saber o que é melhor para a gente e o que não é o melhor, né? Que para o viciado mesmo, que é difícil. Precisa de muito tratamento, né? Tá. E precisa de uma pessoa também que ajude, né? Busque ajuda. Concordo, tem esse aspecto, mas vamos lá. Quem é que concorda ou discorda aqui? Quem disse que era a fascinação? Falou por quê que acha que é fascinação? Aqui, ó, ideia. Eu vou usar o exemplo que você mesmo falou. Você disse que a pessoa se acha.
Se acha. A pessoa que se acha, ela vai procurar tratamento, ela vai se identificar como uma pessoa que tem uma necessidade. E aí eu vou trazer um exemplo, uma situação que eu reportei aqui em uma outra aula, tempo atrás. Quando você trabalha com transtorno de humor dentro da psicologia, você tem desde a depressão profunda à mania. E quando a pessoa está em estado de mania, a própria pessoa, às vezes, e muitas das vezes, ela não identifica. E as pessoas que estão ao redor simplesmente olham e dizem: ah, não, é o jeito dele, ele é assim mesmo. Então é muito mais fácil você identificar, dentro de um padrão normal que a gente vê na sociedade, de uma pessoa que está deprimida, que não está dentro daquilo normal que a gente chama, do que você encontrar uma pessoa num nível de excitação maior, num nível de alegria, se assim que a gente pode dizer. Então eu acho que em razão disso a fascinação ela é muito mais difícil de ser cuidada do que a subjugação. E tem um aspecto aí, a pessoa se acha, como a gente estava falando, e ela gosta daquilo porque alimenta o ego, né? Então é prazeroso para ela se achar que está acima de todos, que é melhor que todos. O viciado em droga, né, é exatamente fazendo um paralelo, ele gosta, ele tem prazer naquela droga. Então é difícil você, né, tirar da pessoa isso. Uma pessoa que é doente, ela quer ser tratada, ela quer se curar. É a mesma coisa o subjugado. Muitas vezes ele é constrangido. Tem pessoas que se jogam no chão, que não têm controle sobre o que está falando, está totalmente à mercê. Uma pessoa dessa, desesperadamente quer resolver, ela vai atrás. Então, só fazendo esse paralelozinho, porque o fascinado, para ele, é prazeroso. Para o subjugado, é difícil, ele quer se livrar disso. Pode ir. Bom dia. Bom dia. Poderíamos dizer que esses fascinados poderíamos enquadrar os narcisistas? Depende do grau do narcisismo, sim. Né? A pessoa pode ser. Mas, assim, é aquela pessoa mesmo que fica sem noção. E ele é tão sem noção que mesmo... Isso aqui a gente já falou, aqui eu expliquei, ele é tão sem noção que mesmo quando alguém vai falar para ele, ele acha que não. Não, você está com inveja de mim, porque eu sou melhor do que você. Sou melhor em tudo. Né? Tem gente que... A influência sem domínio da personalidade, interferência momentânea, pode acontecer, como a gente falou, de forma involuntária, só com a troca de fluidos, tipo assim, conectei, estou passando, alguém se conecta comigo momentaneamente e não altera a personalidade. A fascinação. Kardec disse no Livro dos Espíritos que a fascinação é o pior tipo de obsessão. O espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, o que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que pratica. Né? É o tal de sem noção mesmo, né? O povo está achando ridículo, absurdo, e o cara está se achando todo, né? Então, é bem... A subjugação é a constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. É aquele exemplo da minha amiga mesmo, né? Que quase que acaba com o casamento, que não conseguia participar, né, das reuniões familiares. O subjugado fica sob o domínio completo e total do obsessor. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. Aí ela pode ter esses dois aspectos, moral e corporal. Moral do ponto de vista mesmo, aí, como está falando, é constrangido a tomar muitas vezes resoluções, ter atitudes, falar coisas, né, absurdas que ele jamais falaria, né, do que ele é enquanto pessoa. E corporal atua sobre os órgãos mesmo, materiais, a ponto da pessoa perder o controle do corpo. Do corpo. Né? Então, obsessão, então, só para a gente... Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com as energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. A hipnose através da sugestão mesmo, né? Fica ali sugestionando, né, a pessoa para que ela realize, né, tome determinadas atitudes, tenha determinados comportamentos. Okay? E
Quais são esses fatores que predispõem à ocorrência das obsessões? O que vocês acham que contribui? A gente já vem falando. Vamos citando aí. Oi? Afinidades espirituais, né? Vibração, né? A nossa mente. Oi? A sintonia que é estabelecida através do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Oi? Tudo que envolve a raiva, o amor, os vícios, tudo isso, né, que pertence ao humano, que pertence à nossa vida, que está aí, que estabelece isso. Então, aqui só imperfeições morais, desequilíbrio emocional também, né? Desequilíbrio psíquico muitas vezes também leva, né, a algumas conexões, né? E algumas, inclusive, estão associadas também, além, né, da questão física, mental, estão relacionados também a possíveis processos obsessivos em paralelo. Álcool, né, entorpecentes em geral, né, ambientes também que eu frequento, isso influencia muito. É importante a gente perceber, né, a qualidade desses ambientes que a gente vive. E os nossos complexos, né, esses núcleos carregados de emotividade que estão lá acumulados na nossa mente em função das várias experiências que a gente já viveu, né? Então, aqui só para a gente abrir o que a gente chama de essas imperfeições, né, morais, acabam abrindo essas brechas psíquicas, né? A invigilância, né? Aí eu entendi o sentido do orar e vigiai quando eu via. Eu ficava pensando, orar para quem? Vigiar quem? Na verdade, muda a sua vibração. Olha para você, vigia você, não é o outro. E na minha ignorância eu ficava pensando, quem é que eu tenho que vigiar mesmo? É o meu pensamento, é quem eu sou, é o meu sentimento. A invigilância é a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. E aí tem várias questõezinhas aí, entre tantas outras, né, que abrem essas brechas, né, que representam essa invigilância. São as ideias negativas, o ciúme, a revolta, impaciência, irritação, ódio, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência, calúnia, orgulho, egoísmo, medo, desânimo, desregramentos sexuais, vícios como fumo, álcool, droga, etc., ociosidade, avareza, medo e uma série de outras coisas, né? Todas essas coisinhas que habitam aí dentro de nós, ok? Então, são essas coisinhas que a gente precisa trabalhar. Então, dito isso, né? Falando dos complexos, falando de tudo isso que eu sou, aonde será que começa o processo obsessivo? Começa onde? Mais específica onde é que estão esses complexos? Na nossa mente, né? Então, onde começa a obsessão? Nos nossos complexos psicológicos. Complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Isso muito resumidamente, viu, gente? Bem pequenininho, porque aí o complexo é algo para ser estudado de forma... Então, onde começa a obsessão? Os complexos são as portas de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentar em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros. Aí eu costumo dizer, aqui encarnados na matéria, é possível para mim olhar, vamos dizer para quem aqui? Olhar que eu não gravo o nome, viu? Repita, Leonardo, né? Olhar para Léo, sorrir para ele de forma muito gentil e internamente a minha vontade de matar ele. Se eu for boa para fazer isso, ele não vai perceber nunca, porque a matéria nos dá esse limite. E isso é providencial, porque é isso que nos possibilita interagirmos um com o outro. Então, a matéria, já quando eu desencarno no plano espiritual, né, o meu perispírito é um reflexo do que eu sou.
E aí é vibração. E aí a gente vai lembrar daquelas várias possibilidades, várias funções do perispírito, várias propriedades dele, de luminosidade, né? De cor, de sutileza do perispírito. Tudo isso está refletindo exatamente o que você é. É a lei que diz que a nossa carteira de identidade é o perispírito lá no plano espiritual, ok? Então, é bom a gente fazer essa análise, essa reflexão de quem eu estou atraindo. Mas quem eu estou atraindo, não só pensando no obsessor, da pessoa que está desencarnada. Quem eu estou atraindo na vida mesmo. Né? Aqui na vida encarnada, a gente atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Tá lá, Sueli nos fala isso no livro que eu citei aqui, Obsessão e Desobsessão. E eu gostaria agora de trazer uma reflexão e um poema. Um diz o seguinte: sua frequência energética diz o que sua vida é hoje. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem da nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. A gente prefere delegar a terceiros, né? Eu sou injustiçado, porque a sociedade, porque tem um obsessor, porque fulano me faz mal, porque ciclano me prejudicou, a pessoa me maltrata. Mas a gente nunca para pensar que cada situação que nós vivemos na vida, fomos nós que procuramos. Eu casei com quem eu casei porque eu escolhi. Às vezes eu fico pensando se foi uma boa escolha, né? Eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Né? Eu tive um filho, esse é porque meu marido está lá no fundo, viu? Tudo que eu vivo, a profissão que eu escolhi, a profissão que eu exerço hoje foi que eu escolhi. Então, tudo foi uma escolha minha. Né? Até não escolher nada é uma escolha minha. Não fazer nada é uma escolha minha. Tudo é uma escolha. Aí eu trago esse poema de Adenauer, Perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, aos franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, que alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante, é o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Ok? Então, seja aquilo que você seja aquilo que você deseja que o outro seja para você. Porque dessa forma a gente atrairá exatamente o que quer.